Então, pessoal, beleza? É, continuando ao que a gente estava discutindo sobre esse projeto de integralização, antes de falar sobre a ementa, eu vou explicar qual é o pensamento meu em relação a esse projeto. Todos os anos que eu pego essa disciplina de limnologia e fisicultura, eu tenho como resultado final, como avaliação final que eu peço aos alunos, que eles me entreguem um projeto de produção de peixe. Eles vão escrever um projeto onde tem um memorial de cálculo e um memorial descritivo. Nesse projeto ele vai me dizer quanto é que o cara gasta, quais as coisas que ele vai comprar, o que é necessário em si para fazer esse projeto e quanto é que o cara vai ganhar, seja ele bruto e líquido. E dentro desse projeto a gente vê também aquela questão de licenciamento ambiental e avaliação da qualidade da água. Então, o que é que eu queria? Eu queria que juntássemos as disciplinas, principalmente limnologia e piscicultura, introdução à aquicultura, que sou eu que dou esse ano, que normalmente quem dá é a Isabela, nutrição de organismos aquáticos, com o Marcelinho, química e biologia e também matemática. Então praticamente são essas disciplinas que eu queria juntar para a gente trabalhar em conjunto para que os meninos possam entender que esses assuntos que eles veem em cada matéria eles podem aplicar quando eles vão ou quando eles forem elaborar um projeto, né? Então assim, quando o cara chega para eles, eu quero um projeto, a primeira coisa que ele tem que fazer é uma análise em loco para saber se o local ele é adequado ou não, principalmente na topografia. Em seguida, que ele viu que a topografia é ideal, ele vai ver a análise do solo e a análise da água, dentre algumas variáveis, dentre elas o pH. Então aí já entra a química. E também nesse sistema ele precisa, a depender do sistema que o cara for utilizar, por exemplo, se for um de recirculação, e também se o cara for utilizar num sistema aberto, né, ele vai utilizar uma lagoa de decantação. Para quê? Para fazer a filtragem antes de ele lançar esse efluente no corpo receptor. Então aí entra a parte biológica, aquela parte química e aquela parte biológica, né, a conversão do nitrogênio que foi convertido a amônia, depois foi convertido a nitrito e a nitrato. Então a gente sabe que antes de lançar esse efluente no corpo receptor, aqueles valores de nitrogênio e de fósforo tem que estar adequado com a 357 ou com as normas atuais. Tem que estar igual ou inferior ao valor que ele pegou lá no início. Então, eu queria assim que o aluno pudesse entender. Para ele fazer esse projeto, necessita do conhecimento de diversas disciplinas. Então, como? Agora eu vou falar o conteúdo da minha disciplina que está no PPC e o que eu ajustei que dou normalmente em sala de aula. Então aqui a gente vê introdução à limnologia, aquele conceito básico. Aí aqui a gente vê a distinção entre fatores abióticos e bióticos, principais bacias lacustres e rios, principalmente do estado, propriedades físico-químicas dos corpos límnicos, distribuição de luz e do calor nos corpos límnicos, sólidos dissolvidos, ciclo límnico dos macro e micronutrientes. Aqui entra principalmente o nitrogênio, o fósforo, carbono, gases dissolvidos, pH, dureza, acidez e alcalinidade, matéria orgânica dissolvida e particular, da origem e natureza da biótica límnica, bactérias, algas, fungos, macrófitas, invertebrados e vertebrados, as comunidades límnicas, Neuston, plâncton, bento, perifíton e nécton, nichos ecológicos, fluxo de energia nos ecossistemas, ambientes lóticos e ambientes lênticos, poluição e eutrofização, histórico da criação de peixe. Aqui já entra a parte da aquicultura, até a eutrofização, aquela parte da limnologia. Aí em seguida eu já
puxo para a piscicultura, né, que é o histórico da criação de peixes, principais características das espécies, espécies mais cultivadas, critério de escolha das espécies, que é que eu utilizo mais a parte biológica, reprodução das espécies nativas, exóticas, hábitos alimentares dos peixes. Aqui já começa a entrar a parte do Marcelo, não é, que é a parte de nutrição de organismos aquáticos, manejo em piscicultura, aspecto econômico do cultivo de peixes, comercialização, principais características físico-químicas e biológicas dos ecossistemas aquáticos ligados ao cultivo de peixe. Aí eu já começo a linkar aquela parte de limnologia dentro da criação de peixe. Então, novas tecnologias aplicadas aos sistemas e tipos de cultivo de peixe. Aí, legislação vigente. Aí, daqui já entra a parte da Isabela, né, que sou eu que vou dar. Que é a parte da introdução à aquicultura, que é a parte mais de legislação. Aí tem a parte de licenciamento ambiental para implantação de unidade produtiva, processo do licenciamento ambiental, licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Então essa é a ementa que está no PPC. Agora a ementa que eu utilizo. Então aqui normalmente na minha disciplina eu coloco o que? Limnologia e o ambiente aquático, aquela parte limnológica que eu falei anteriormente. Aí eu falo também sobre o ciclo hidrológico, qual a importância para a piscicultura, para a criação também de camarão. Aí aqui eu continuo com características e propriedades físico-químicas e biológicas. Então aqui a gente vai ver o que? Começando pela água, molécula da água, calor específico, calor de vaporização, tensão superficial, densidade, viscosidade, radiação solar, né, que é importante, a temperatura, transparência e turbidez. Depois a gente vai para aquelas propriedades químicas, são os gases dissolvidos, né, que a gente vai ter nitrogênio, suas várias formas, fósforo, pH, quantidade elétrica, alcalinidade, dureza, e as propriedades biológicas, é o fitoplâncton, zooplâncton e as macroalgas. Então essa parte aqui eu preciso muito da parte de química e biologia. Como Giovanni vai nos ajudar com essa parte aqui de pH, quantidade elétrica, alcalinidade, dureza, quando ele estiver passando para os alunos, o conteúdo ele vai já começar a linkar e ele pode passar alguns artigos ou atividade para casa, sempre relacionado com o cultivo de peixe. Qualquer coisa, quando algum de vocês não terem conhecimento de algum artigo, é só falar comigo ou com o Marcelo, que a gente já pode indicar algum artigo que mostra a parte química e a parte biológica no cultivo de peixe. Então depois a gente vai ver o que? Aí aqui, onde é que entra biologia? Entra na parte dos ciclos biogeoquímicos. E mais à frente também eu vou mostrar que biologia também entra. Em cima da ementa que está no PPC. Então aí depois a gente vai para conceitos históricos da piscicultura, aspectos biológicos, aí entra a parte de biologia. Aí eu falo também sobre as espécies nativas, sistemas de produção, que é o extensivo, semi-intensivo, intensivo e superintensivo, que vai de acordo com algumas diferenças básicas. Depois eu falo sobre adubação de viveiros e produção de peixes. Eu ensino o menino a fazer a adubação e a calagem, onde entra também a parte química e biológica. Aí aqui, nutrição da alimentação, é com o Marcelinho, né? Então essa parte aqui já daria eu e Marcelinho. Ou seja, ia ser eu falando de uma coisa e Marcelinho falando também da mesma coisa. Então a gente pode até dar no mesmo dia a aula. Aí depois eu falo sobre reprodução de peixes. Aí essa parte de reprodução de peixes, pessoal, eu já levo os meninos para o Seraqua. Lá eles vão fazer a reprodução e lá eles fazem a parte também a parte química da água. Eles pegam a água no viveiro, eles fazem análise de alcalinidade, dentre outras. Aí falo também um pouquinho sobre reversão sexual, ou como o pessoal fala que é a masculinização. E finalizo com as principais parasitoses e doenças em peixes, que esse assunto também entra na parte de biologia. Então a gente vai aqui para biologia.
A biologia do segundo ano. Tá aqui, ó. Aí aqui nessa ementa a gente vê aqui sistema e classificação de seres vivos, vírus, que ataca também o peixe, que é um tipo de doença, diversidade dos seres vivos, procariontes, protistas, algas, fungos, plantas e animais, anatomia e fisiologia das plantas superiores, anatomia e fisiologia dos animais. Aqui a gente já entra na parte biológica dos animais, poderia também enfatizar a parte dos peixes, e doenças causadas por vírus, bactérias e fungos. E aqui, quando a Aline fosse dar, outra professora fosse dar essa parte aqui, já elencaria com essa parte aqui, principais parasitoses e doenças em peixes. Então a gente já sentava, isso daí a gente tem que ficar sentando periodicamente, pelo menos uma ou duas vezes por mês, para a gente tentar juntar os conteúdos. Então aqui a gente já vê que a gente consegue ver que biologia tem coisas a ver. E vamos lá para química. Tá aqui, ó, química do segundo ano. Aí eu já passei para o Giovanni, né? Solubilidade, curva de solubilidade absoluta, tipo de soluções, preparo de soluções, concentração de diluição, colóides e a sua relação com o efeito, Tyndall, diálise, Tyndall, né? Pressão máxima de vapor e volatilidade, propriedades coligativas, termoquímica, entalpia e variação de entalpia, cinética química, fatores que interferem na velocidade de reação, ordem de reação, equilíbrio químico, fatores que interferem no equilíbrio químico, eletroquímica, reações de transferência de elétrons, espontâneo e por aí vai. Então assim, não entendo muito dessa parte aí, são termos que eu vou ser sincero que às vezes eu não tenho um domínio, mas pelo que eu já mostrei ao Giovanni, ele disse que tem como fazer essa interligação sim, né? E a gente vai agora para nutrição. Tá aqui, ó, que é no segundo ano. Aí sistema digestivo, hábito alimentar, morfologia digestiva. Então, se a gente for olhar, são os assuntos que eu viria aqui, ó. Na parte de nutrição alimentar. Então, Marcelinho eu já não daria isso aqui com ênfase muito, porque eu chamaria o Marcelinho para ele nesse conteúdo a gente trabalhar em conjunto. Então bora lá. Aí vamos lá, matemática. Matemática eu não sei, mas eu conversei com o Claudemir. Aí ele disse que tem como aplicar função em cima daquele projeto que eu faço lá de aquaponia, que a gente vai utilizar também. Por exemplo, quando forem falar do ciclo biogeoquímico, nitrogênio e fósforo, que eu falo, Isabela falaria e biologia também fala. Então a gente pode utilizar aquele sistemazinho de aquaponia para explicar ao menino como é que é feita aquela ciclagem de nutrientes. Porque eu estou colocando ração que é rica em nitrogênio e fósforo. Quanto mais eu coloco, maior vai ser a concentração desse nitrogênio. Mas esse nitrogênio ele vai ser convertido em amônia. Então quem é que converte esse nitrogênio em amônia? É um grupo de bactérias. Essa amônia ela é prejudicial aos peixes. E se ela não for convertida, quebrada, não diminuir esse valor de amônia, o que é que pode acontecer? Os peixes morrem. Então tem outro grupo de bactérias, as bactérias nitrificantes, Nitrobacter, e as nitrosomonas, elas vão pegar essa amônia e converter em nitrito, que é pior do que a amônia, e vai ter outro grupo que vai pegar o nitrito e converter em nitrato. Então ali a gente pode brincar tranquilo com a parte dos ciclos biogeoquímicos, também com a parte também do fósforo. Química, onde entra? Para fazer as análises na prática, Então a gente vai explicar aos meninos sobre a avaliação da qualidade da água, pH, turbidez, transparência, alcalinidade, as reações que acontecem, aqui tem dióxido de carbono, quando entra em contato com a água, o que é que faz? Então a gente pode utilizar aquele sistema ali.
Então a gente tem alguns aparelhos aí no laboratório que a gente pode analisar. A gente tem o pH-metro, a gente tem o condutivímetro, a gente tem o salinômetro, a gente tem até esqueci agora o nome daquele... tem um equipamento que a gente conseguiu comprar, rapaz, espectrofotômetro, que pode fazer análise de várias variáveis. Então a gente tem como trabalhar, né? Um pouquinho, mas tem. Então a gente vai ver aqui, ó, introdução à aquicultura. Não, é aquicultura especial. Eu estava falando em introdução à aquicultura, mas é aquicultura especial, que é no segundo ano. Então aqui a gente vê a importância econômica e social do cultivo do zooplâncton, algas e rãs, requerimentos ambientais para cultivos, padrões de qualidade da água. E isso a pessoa vê na parte cadê? Na ementa, né? Que a gente vê aquela parte de legislação. Aí que a gente vê cultivo de artêmia, ranicultura, reprodução, alimentação, microalgas, tal, aí cultivo de macroalgas para produção, cultivo em águas da União, legislação e portarias vigentes. Então, praticamente esses assuntos aqui tá dentro também de piscicultura. Aqui eu só farei o que? Mostraria aos alunos os outros cultivos, que é cultivo de plâncton, de algas e rãs, que são os outros cultivos de menor escala que está dentro da aquicultura. Então, pessoal, é mais ou menos isso que eu pretendo fazer.